Todo mundo que começa a operar a opção, tá, tem a dúvida de que é esse preço da opção? R$ 1, 1,30, 10 centavos, 15 centavos, 25 centavos. Da onde vem isso? Como que é feita essa precificação? Na aula de hoje, então, a gente vai primeiro pensar o que é a precificação de uma opção. Só que antes disso, a gente tem que pensar o que é o preço de uma opção. Por que uma opção é tão mais barata do que uma ação? Por que a ação custa 20 e a opção custa R$ 1, 50 centavos, 30 centavos? Da onde vem essa relação? Vem aqui comigo? Primeiro a gente tem que ver o que é prêmio de uma opção. Tá? Gente, é o seguinte. Vamos voltar lá para o nosso exemplo do seguro do carro. Quando você compra o seu carro, comprou lá o Unão, escadinha em cima, tá top, tá tudo lindo, tá? Pagou R$ 100.000 naquele Uno. Quando você vai fazer o seguro, o que você paga para a seguradora? Você paga um prêmio. Pode dar uma olhadinha aí na sua apólice do seguro que o valor que você paga chama prêmio. Olha como a correlação, né? Como a correlação entre o seguro do carro e as opções é grande, né? O nome é o mesmo. Quando você paga para a seguradora, você paga um prêmio. Você paga um prêmio por o quê? Você paga um prêmio, tá? Para ter a você paga um prêmio para ter o direito de vender o seu carro por um preço específico, caso ele seja roubado. Esse prêmio é o valor recebido pela seguradora para ter a obrigação de comprar o seu carro. Só que repara que você vai pagar um valor menor no seu prêmio do que vale o seu carro, porque isso não faria sentido. Né? Você vai pagar R$ 100.000 num carro que custa R$ 100.000, ninguém ia fazer seguro. Tá? Então, o prêmio de uma opção é o valor que você paga para ter um direito. Seja ele uma call ou uma put, tá? O prêmio é o valor que a pessoa que está te vendendo recebe para ter aquela obrigação. E aí você pode me perguntar assim, mas Marcel, da onde vem esse prêmio? Né? Da onde vem essa ideia? Gente, antes da gente ver nas opções, a gente tem que pensar que as coisas são precificadas de diversas formas. Como que você, por exemplo, precifica o computador que você está assistindo essa aula? Então, o preço desse computador, ele pode ser uma junção de diversos fatores, concorda comigo? Ele pode ser, por exemplo, a qualidade da memória RAM, a qualidade do processador, mais o disco rígido. Quanto maior o disco rígido, mais caro o computador. Pode ser isso. Tá? Pode ser que um carro, o preço de um carro, seja calculado, por exemplo, pela potência do motor, mais a cor da carroceria, mais o aro da roda. Eu não entendo nada de carro. Nada. Mas o preço das coisas, final, ele é normalmente atrelado a fatores, a alguns fatores. Só que esses fatores, eles não são... assim, a gente não tem muito como saber exatamente quais são esses fatores. Vou dar um exemplo para você. Se você pegar um computador, vem aqui comigo, ó. Se você pegar um computador da Apple e um computador da qualquer outra coisa, tá? Computador da Samsung, tá? Computador da Apple ou um computador da Samsung. Se os dois computadores tiverem as mesmas configurações, ainda assim um pode ser mais caro do que o outro. Porque dentro desses fatores de precificação, existem muitas coisas. Por exemplo, a Apple tem uma marca muito forte, tem um status de você ter um Apple que é muito legal, e ela pode colocar isso como um fator de precificação.
A Samsung pode não ter esse glamour todo e pode ter um computador mais barato do que a Apple. Vocês entenderam? Que o fato é que tudo no mundo, não somente as opções, mas tudo no mundo é precificado de acordo com os fatores de precificação. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês do que seria a precificação de um seguro de carro, por exemplo. Então imagina que você agora, ao invés de ser um dono de carro, você é dono de uma seguradora. Tá? O que você então precisa considerar para dar o valor do seguro do carro? Tá? Eu acho que a primeira coisa que você deveria considerar é o preço do carro, concorda? O preço do carro tem que entrar no valor desse seguro aí. Um Uno de 100 mil reais, o preço do seguro é um. Um Up de 20 mil reais, o preço do seguro é outro. Então, o preço do carro é sim um fator de precificação. Outro fator de precificação interessante é quanto da tabela FIPE o titular do seguro quer receber. Não sei se vocês já viram, mas você pode escolher, né? Você pode diminuir o quanto você vai receber da tabela FIPE caso o seu carro seja roubado. Ah, então eu quero só 80%. É claro que se eu quero só 80% do preço da tabela do carro, o meu seguro vai ser mais barato. Ah, não, eu quero 100%. Então você pode escolher esse tipo de coisa. Outro fator importante que você precisa, né, escolher, que você precisa saber sobre aquele seguro que você está precificando, é o tempo. Gente, se eu for segurar um carro por 1 ano, tem um preço. Se eu for segurar ele por 6 meses, concorda que o preço tem que ser menor? Se eu quiser segurar o carro por 10 anos, é outro preço. Se eu quiser segurar o carro por 1 semana, é outro preço. Por quê? Porque é muito menos tempo ou muito mais tempo. O fato é que o tempo sim influencia no preço do seguro. Outra coisa que tem que influenciar, e aqui eu vou falar para vocês, influencia na vida como um todo, os juros. A taxa Selic, os juros básico, influencia em tudo, gente. Tudo que é precificado para o futuro, a taxa Selic influencia. Daí a sua grande importância. Tá? Daí a sua grande importância. Porque tudo que é precificado no futuro, então as ações são precificadas olhando o futuro, os derivativos, o dólar, tudo é precificado no futuro. Então, quando a gente tem esse tipo de coisa, você tem que sim considerar os juros daquele país. E outra coisa, olhando o seguro do carro que você deveria considerar, é a taxa de roubo. Você concorda que você está segurando alguma coisa contra o roubo, você tem que ver a taxa de roubo. Um Uno com escada em cima é um carro muito visado, é um carro muito top, todo mundo quer ter. Um Up não é um carro visado, ninguém quer ter. O que é mais fácil de segurar, né, de ser uma seguradora? Em cima de um Uno que todo mundo quer ou de um Up que ninguém quer? Só que tem que ter a escada em cima, tá? Só para ficar claro. Se não tiver a escada em cima, vira um Up da vida. Agora, com a escada em cima aí, meu irmão, o negócio fica top. Tá? Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar esses 5 fatores, tá? Você vai pegar esses 5 fatores, vai fazer um cálculo, tá? Você vai jogar dentro. Eu vou fingir que você vai jogar dentro de uma caixa preta, tá? Que nada mais é do que um modelo matemático. Esse modelo matemático vai pegar isso aqui tudo e vai te dar o preço do seguro. Isso funciona para tudo no mundo.
Computador, você pega os fatores, escolhe os fatores, joga num modelo e tem o preço do computador. O carro, você pega os fatores, joga no modelo e tem o preço do carro. O seguro pega os fatores, joga no modelo e tem o preço do seguro. As opções, você pega os fatores, joga num modelo e tem o preço da opção. Então vamos pensar aqui o que seria a precificação de uma opção. Vou fazer uma analogia aqui. No preço da opção, tá? Uma coisa que você precisa analisar é o preço do papel. Concorda? Você precisa saber quanto custa o papel. Assim como você precisa saber quanto custa o carro. Um papel que custa 20, uma opção tem um preço. O papel que custa 100, a opção tem que ter outro preço. Então, o preço do papel tem que ser um fator de precificação. O quanto você quer ter o direito, ou seja, o strike que você está querendo comprar, também é um fator de precificação. Vocês concordam comigo que o direito de comprar alguma coisa a 20 é muito melhor do que o direito de comprar alguma coisa a 25? Que é muito melhor do que comprar o direito de comprar alguma coisa a 30. Independentemente de quanto vale aquela coisa, comprar a 20 é sempre melhor do que comprar a 30. Então, esse strike, que é o preço que você escolhe pagar por aquilo ou vender aquilo, vai interferir no preço da opção. Outra coisa que interfere é o tempo. Por quanto tempo você quer ter esse direito? Você quer ter esse direito por muito tempo? Você vai pagar mais do que se você quiser ter esse direito por pouco tempo. Então, uma opção que vence daqui uma semana, ela é mais barata do que uma opção que vence daqui um mês, dado todas as coisas, né, iguais. Na economia, aqueles lipis repetitis, aquela palavra em latim, né? Dado tudo igual, quanto maior o tempo, mais interessante é o seu direito, mais você vai pagar por aquilo. O tempo, então, é algo que tem que entrar na conta. Os juros, como eu disse anteriormente, é algo que sempre está na conta. Porque uma opção é precificada no futuro, é um acerto entre duas pessoas no futuro. Eu compro o direito de comprar aquilo de você no futuro, então eu preciso ter os juros na minha conta. E por último, a volatilidade. A volatilidade de um papel, ela pode ser entendida de duas formas. A primeira, o quanto esse papel se movimenta. E a segunda, o quão incerto o mercado é com relação ao futuro daquele papel. Então, imagina você do lado do segurador. Imagina você do lado do vendedor de uma opção. Você concorda comigo que sobre, né, um papel com alta volatilidade e com alta incerteza, você que está vendendo aquela opção tende a cobrar mais caro do que se a gente estiver falando, por exemplo, de um papel mais calminho. Repara aqui que a ideia de precificação, ela está muito atrelada ao risco que quem está vendendo está assumindo. Então, se a gente pega um papel com vol alta e com incerteza alta, isso altera o preço da opção. Essa daqui é uma das mais importantes, é uma das mais representativas e que traz mais oportunidades. Tá bom? Então são esses os 5 fatores de precificação. Como é feito então essa precificação das opções? Você pega esses 5 fatores,
joga num modelo matemático. Aqui, se você nunca ouviu falar, é o modelo de Black-Scholes, tá? O modelo de Black-Scholes foi desenvolvido por dois caras, né? Lá em 1900 e alguma coisa, tá? 1960, 70, que pegando esses fatores, que se julga os fatores determinantes para as opções, tá? A gente vai jogar no nosso modelo e ter por fim, o preço da opção. Então a gente viu o que era o prêmio e viu que esse prêmio, esse preço das opções, tá? Ele é construído através de uma junção de fatores. Então, preço do papel, strike, tempo, juros e volatilidade. Pega tudo isso, joga num modelo, você tem o preço da opção. Só para a gente terminar essa aula aqui, ó, o preço da opção fica dessa forma, tá? O preço de exercício, o preço do ativo objeto, a taxa de juros, o tempo e a volatilidade são os fatores importantes na precificação. Tá bom? Então, gente, espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro para você, tá? E nas próximas aulas vamos falar um pouquinho mais sobre opções. Até lá!